Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui para aprender a Tua palavra. Obrigado por esse dia, obrigado por estar vivo. Que o Senhor venha nos ensinar através do Daltinho, Pai, que usa ele. E o Senhor possa falar muito mais no nosso coração nesse dia. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, pela oportunidade. Paz do Senhor, seus crentes. Pessoal, eu estou muito feliz com o assunto, né? É a primeira vez que eu pego um assunto não tão polêmico. Viver cheio do Espírito Santo é um assunto tranquilo, é um assunto suave. Vai ter uma outra coisinha aí, mas a gente não vai se aprofundar nessas polêmicas, vai focar em viver cheios do Espírito Santo. Amém? Bom, eu quero usar como base esse texto, porque para mim ele é o que expressa a ordenança de Deus acerca do assunto, né? Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 20, que diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o texto básico que eu queria usar para essa noite. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem clara na Bíblia. Nós vemos claramente o Senhor mandando que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Efésios e diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, né? Mas sede cheios, enchei-vos do Espírito Santo. Não está como uma condição, uma opção, está como uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo, tá? O Moody, no comentário bíblico dele, ele escreveu o seguinte sobre ser cheio do Espírito Santo. Se passar, não. Nenhum crente em Cristo jamais recebeu ordem de dar habitação ao Espírito Santo, pois é certo e permanente. Nenhum crente em Cristo tem ordem de ser batizado com o Espírito Santo, mas os crentes têm ordem de serem cheios do Espírito Santo. Portanto, há uma responsabilidade individual. O que é que Moody está dizendo? Moody ele é de linha pentecostal, mas ele é da terceira onda, né? Ele é o que a teologia chama de carismático. É pentecostal carismático, né? Ele acredita de forma diferente sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ele acredita no batismo. E o que é que ele está dizendo? Não há nenhuma referência bíblica que diga que você tem que ser a habitação do Espírito Santo, porque a Bíblia pressupõe que você, ao aceitar Jesus, é a habitação do Espírito Santo. Também não há nenhum texto que diga busque o batismo com o Espírito Santo. Tem texto que manda buscar os dons, tem texto que manda buscar ser cheio do Espírito Santo, mas o batismo em si, não. Tá? Então o que é que o Moody está dizendo? Ser cheio do Espírito Santo, sim, nós temos ordenança de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e por essa razão isso é uma responsabilidade individual. Cabe a mim e a você buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Tadson, fica lá, porque não está respondendo. Vou passar não. Passa para mim. Agora respondeu uma vez, não está ninguém. Pronto. Vamos lá. Ainda sobre ser cheio do Espírito Santo, volta, mas que ele está respondendo muito tarde aqui. Eu mandei e agora ele está processando. Acabou? Glória a Deus. Vai passando. Pode. Pronto, caiu já. Outra declaração do Délio hoje que eu quero destacar é quando ele diz que não se trata de ser cheio do Espírito Santo, não se trata de quanto nós temos do Espírito Santo, mas sim do quanto ele tem de nós. Hoje ele diz que, no comentário dele, que não se trata de quanto você vai ter do Espírito Santo na sua vida, porque no momento em que você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo por completo.
Quando nós cremos no Senhor Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos cela, e ele não habita só em parte. Ah, não, é só um pouquinho do Espírito Santo. Não, ele está em nós, como ele é, por completo. Então não se trata de quanto nós temos dele, mas o quanto ele tem de nós, de quanto nós damos espaço para o Espírito Santo agir em nossas vidas, o quanto nós nos deixamos encher por esse Espírito. E aí eu vou usar o Hernandes Dias Lopes e o Hélio Menezes, que fazem um comentário acerca do assunto. O Hernandes Dias Lopes, ele assinala que o verbo lá no grego está na forma passiva, ou seja, é como se o verbo dissesse assim, em vez de encher-vos, né, como se fosse algo para você buscar, ser cheio, né, é deixar o Espírito Santo encher-vos. E o Hélio Menezes, que é ele é cearense, por sinal, ele fez a tradução LTT, que é literal do texto tradicional. Passa a página. Diz assim, e não, isso é a tradução, tá? Como está lá na LTT. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas sede vós enchidos em o Espírito Santo, ou seja, sejam enchidos. Não é uma questão de como se fosse uma questão de eu conseguir me encher disso, mas é uma questão de eu dar espaço para que ele me enche. E é por isso, passa, Tati, pode passar, que a gente pode afirmar que só pode ser cheio do Espírito Santo aquele que se esvazia de si primeiro. Quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu não tenho espaço para o meu eu. No campo espiritual, não existe mais o meu eu. Quando eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus, não há mais espaço na minha vida para as coisas do mundo. Isso já não me alegra mais. E quando eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus, o inimigo não pode atuar na minha vida. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Sabe quando você tem um espaço que está completo, nada mais cabe ali. Só a presença de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Então que você possa sair daqui essa noite pensando assim, eu preciso abrir espaço na minha vida para que o Espírito Santo me domine mais, me converta mais, firme mais o caráter dele em mim, que ele consiga firmar mais a vontade de Deus na minha vida. Amém? Definição. Há uma vasta concordância que viver cheio do Espírito Santo é estar totalmente sob o controle dele. A proposta que temos no texto que escolhi é exatamente essa, que faz o contraste. Quando eu vejo a bebida alcoólica, que é o vinho, né, que é tratado lá, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, e o estar cheio do Espírito Santo. Esse é o paralelo que Paulo faz. O que é que eu tenho? Ambos afetam o meu senso moral, o meu senso comum. Em qualquer uma das duas circunstâncias eu vou estar afetado. A diferença é que quando eu falo de bebida alcoólica, eu falo de algo que me escraviza, que me tira do meu senso comum, mas que me leva a uma situação de que eu não tenho controle. Então, quem está me controlando é o álcool. Isso corrobora para inclinações torpes e para o pecado. Então, qual é a linha da bebida alcoólica? Escravidão e corroboração para o mal. Quando eu penso na bebida alcoólica, ela afeta o meu senso natural, mas ela me escraviza, eu saio do meu controle. Já com o Espírito Santo é totalmente diferente. Eu sou cheio do Espírito Santo, ele afeta o meu senso natural, mas ele me liberta. Me liberta para quê? Ele me liberta para afirmar em mim ainda mais a natureza regenerada que eu recebi ao me converter e levar-nos a desfrutar mais do poder de Deus e sermos capacitados a entender e cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, diferente do que é ser cheio do álcool, eu sou liberto. Eu sou liberto para ter um dos gumes do fruto do Espírito Santo, né, que é domínio próprio. Eu sou liberto para exercer benignidade, eu sou liberto para exercer bondade, eu sou liberto para ter alegria na minha vida com as coisas de Deus. Eu sou liberto para ter paz. Coisa que, no avesso desse texto, que é o álcool, eu não vou encontrar. Talvez eu tenha um momento que pareça alegria, mas no outro dia esse momento se desfaz. Enquanto estamos buscando o Espírito Santo, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, e isso não nos cansa, isso não nos fadiga, isso não é só um momento, isso é uma vivência, tá? Especialmente nesse texto, a gente ainda vai falar sobre isso. O enchimento promovido pelo Espírito Santo é uma experiência que se dá quando estamos em maior dependência de sua ação e que apresentamos maior semelhança com Ele.
com a maior ousadia e capacidade para cumprir a vontade de Deus, é sermos usados por Ele nas mais variadas possibilidades, desde ações sobrenaturais até o mais simples testemunho do poder regenerador do Evangelho. Então, desde possibilidades de operar maravilhas como curas em nome do Senhor Jesus, como de repente falar em línguas, nós cremos, ou interpretar, ou profetizar, ou quem sabe um outro dom do conhecimento, dom da palavra, mas seja qual for o exercer desses dons que o Espírito Santo pode me dar nesse momento de enchimento, eu também tenho que entender que pode ser simplesmente testemunhar o Evangelho, ter a capacidade de ter a ousadia de chegar e dizer: eu sou servo de Deus, como fez Estevão, como fez Pedro, como fizeram os apóstolos, ao ponto de ir até a morte. Isso é ser cheio do Espírito Santo também. Podemos detectar nas Escrituras que há casos em que o texto é claro, uma clara indicação de uma experiência momentânea. No entanto, há outros casos em que fica latente que se fala de uma experiência a ser vivida e buscada por todos nós e em todos os nossos dias, como algo mais definitivo, por sua vez, de forma progressiva, até chegar ao pleno dia, como que de glória em glória, como diz o texto de 2 Coríntios. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então é o Espírito Santo do Senhor que age em nós, nos enchendo, nos habilitando a fazermos a vontade de Deus. E é assim, progressivamente. Há casos em que o texto mostra uma experiência momentânea, um ápice, e há casos que ele mostra isso como uma característica do verdadeiro cristão. Vamos olhar nas Escrituras. Aí a gente vai dar uma olhada no Velho Testamento, Ao buscarmos o termo cheio do Espírito Santo na Bíblia, a gente encontra diversas referências. E no Antigo Testamento, segue, a gente tem esses exemplos. Existem muitos exemplos. Então eu tive que destacar aqueles que eu acho mais notáveis, como Bezalel e Aholiabe, que foram os feitores do tabernáculo, os artesãos que fizeram o tabernáculo. A Bíblia diz que Deus os encheu do seu Espírito e os capacitou para aquela obra, tá? Moisés, as 70 autoridades. Moisés tinha a autoridade de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas houve um dia em que ele resolveu dividir essa autoridade, seguindo o conselho do sogro dele. E ao fazer isso, houve um momento em que Deus encheu 70 pessoas, 70 homens de Deus, que liderariam também Israel, junto com Moisés, para facilitar o serviço de liderança de Moisés. E aí esses homens também foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus os revestiu naquele momento para que eles tivessem autoridade sobre o povo. Josué, que foi o primeiro juiz, ou o segundo, porque o primeiro, Moisés também legislou, mas ele também julgou o povo, ele foi legislador, ele criou as leis, orientado por ele, mas também julgou durante o tempo do povo. E Josué, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O texto lá de Deuteronômio 34 fala sobre isso. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para que ele pudesse governar sobre Israel. Outros juízes, e aí a gente tem Gideão, em Juízes 6:34, e Sansão, que talvez seja o mais nítido, porque o texto é muito claro. Ele foi cheio do Espírito Santo e teve uma força descomunal para fazer o que tinha que fazer. Então, é um texto que também deixa muito claro uma ação pontual e extraordinária. Ele tinha, a partir daquele momento, uma força sobrenatural. Tá? Entre outros exemplos de reis e profetas, Saul também é um exemplo. Tem vários momentos em que Saul ele já chegou até a profetizar. Saul, cheio do Espírito Santo, profetizou com os filhos dos profetas. E entre vários exemplos de reis e profetas, eu também destacaria Ezequiel, porque em muitos momentos do livro de Ezequiel fala sobre isso, sobre o Espírito entrar nele e o fortificar, o levantar, o fazer agir de alguma forma durante o ministério dele. Já no Novo Testamento, cumprida a profecia de Joel, o que temos é uma ação mais fluida do Espírito Santo, já não é mais algo tão pontual, porque ele está derramado sobre toda a carne, então ele já habita em nós, ele está conosco diariamente, ele é o nosso consolador, é o Paracletos, o Senhor Jesus ele nos prometeu isso: eu vou para o Pai, eu vou nos deixar outro igual a mim, e é o Espírito Santo de Deus. Então já não é mais como o Antigo Testamento, que ele vinha sazonalmente entre algumas pessoas que Deus escolhia para alguma missão específica. Agora ele está sobre toda a carne. Então, sobre todos nós, ele age de uma forma mais fluida. Ao passo que no Velho Testamento ele agia uma pessoa, agora temos pessoas habitadas pelo Espírito Santo,
que em algum momento experimentam de uma plenitude maior. Assim a gente tem alguns exemplos. Eu relaciono, se não me engano, 7. A coragem de Pedro e dos apóstolos no dia de Pentecoste, quando eles, ali usados pelo Senhor, falando outras línguas, pregaram o Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, na língua nata delas, elas ouviam. Há também discussões sobre se foi só falar em línguas, se houve também discernimento, né, do Espírito para entender as línguas, enfim. Mas ali houve um momento de ousadia e capacitação. O Espírito Santo de Deus os capacitou para aquele momento eles conseguirem impactar aquelas pessoas que estavam ali com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da cruz. A audácia de Estevão, né, que fez prodígios, um homem que, quando estava dando testemunho do Senhor, os outros olharam para ele e viram o rosto dele como de um anjo, é o que Lucas relata, né, no texto de Atos. E o homem que foi, no momento que estava sendo apedrejado, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus ao lado do Pai, Então, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A experiência também de poder de Paulo, quando Paulo repreende a Elimas, né? Elimas estava ali atrapalhando a evangelização de Paulo, o anúncio do evangelho do apóstolo, se eu não me engano, e aí Paulo repreende, ele fica muito, né? Pedro, quando foi interrogado acerca do coxo que havia sido tirado na porta formosa, quando cheio do Espírito Santo de Deus, ele testifica do que aconteceu e ele diz assim, após ser questionado e ser dito, você não pode mais pregar sobre Cristo, ele convém obedecer aos homens ou a Deus. E ele não estava falando para qualquer pessoa, ele estava falando para o sumo sacerdote, a maior liderança que eles tinham naquele período. Então, quando ele fala isso, ele usa da autoridade do Espírito Santo de Deus na vida dele para dizer, nós vamos continuar pregando o Evangelho, porque essa é a vontade de Deus, nós não vamos retroceder. A gente tem também o caso em que, após as perseguições iniciadas, né, os irmãos se reuniram e oraram, pedindo a Deus. Olha que interessante, a perseguição começa a se asseverar mais, essa perseguição aos cristãos, e eles se reúnem a Deus para quê? Para lamentar? Não, eles se reúnem em assembleia para orar ao Senhor, para pedir ousadia para continuar pregando. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É desejar continuar fazendo a obra de Deus em meio à adversidade. Mesmo com todas as lutas, eles sentiam um tamanho poder dentro de si que eles queriam continuar fazendo aquilo. E a Bíblia testifica que naquele momento de oração deles, lá em Atos 4:32, a terra tremeu enquanto eles oravam. Quando em meio a perseguições, eles se mantinham alegres, né? Atos 13:52 fala que eles estavam alegres e cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo em meio às perseguições. E tantos outros exemplos citados, a gente poderia passar a noite toda só falando de exemplos, tá? Mas como a gente quer falar de mais coisa, com exceção do caso de Estevão, que eu citei, todos os outros mostram situações momentâneas, tá? Isso não quer dizer que após aquele momento, esses homens perderam o Espírito ou ficaram menos crentes. Apenas quer dizer que naquele momento era necessária uma ação mais pontual do Espírito Santo, mais enérgica do Espírito Santo, para que algo acontecesse de diferente. Ou a ousadia de Pedro ao falar, ou a repreensão de Paulo ao repreender Elimas e algo diferente aconteceu, ou o testemunho de Estevão, né? Então, é algo pontual, mas é algo que era necessário para o momento. Não se trata simplesmente da pessoa, mas da necessidade que se tem naquele ambiente. Assim sendo, não eliminando uma possibilidade momentânea, né, devemos ter maior atenção em textos que mostram o ser cheio do Espírito Santo como algo para a nossa vivência, como uma credencial que nos identifica como servos de Deus. Quais são os textos que mostram que isso é algo, uma característica do crente, ser cheio do Espírito Santo? Atos, quando se fala da escolha dos diáconos, né, uma das características que os apóstolos dizem é que sejam homens íntegros e cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, pessoas que buscam o Espírito Santo, que buscam estar cheios do Espírito Santo, que dão lugar ao Espírito Santo de Deus. O caso de Barnabé é um exemplo de alguém cheio do Espírito Santo e que foi notado quando ele chega na Antioquia, começa a pregar o Evangelho no meio dos irmãos da Antioquia. Há um crescimento da igreja, há uma alegria na igreja por conta da ação de Deus na vida de Barnabé, tá? E também na recomendação que é feita a nós. Quando nós pegamos o texto de Efésios 5 e a gente vai dar uma olhada no meio dele,
O termo enchei-vos está no imperativo, é uma ordem, enchei-vos, mas ele está na forma passiva, ou seja, deixem-se encher, e ele também está na forma presente. O que quer dizer isso? Que não se trata de uma ação pronta e acabou, tipo definitivo, cheio, nunca mais será vazio. Não. Se trata de algo que você busca diariamente. É como se o verbo, em vez de dizer cheio, está dizendo enchendo-vos continuamente. É o mesmo caso que acontece com outra ordenança, ide por todo mundo, né? O ide por todo mundo não é exatamente um imperativo de ordem definitiva, de ide, vá, não. É indo por todo mundo, ou seja, o Senhor já estava dizendo, vocês vão. E quando vocês forem, preguem o Evangelho. A mesma coisa com relação aos cheios. Ele está dizendo, encham-se continuamente. Tem vários outros verbos que falam sobre isso. Deixa eu ver se eu lembro algum outro caso. Se eu lembrar algum outro caso até o final, eu cito. Mas tem vários outros verbos que acontecem isso, que a gente traduz como algo definitivo, né, no português, porque às vezes falta essa relação entre as duas línguas, tem coisa que não dá para traduzir perfeito, né? A gente costuma dizer na teologia que toda tradução é uma traição, né? Mas assim, e a ideia é que continuamente eu vou estar sendo cheio do Espírito Santo. A cada dia eu vou estar mais cheio, a cada dia eu vou estar mais pleno do Espírito Santo de Deus na minha vida. Como viver cheio do Espírito Santo? A resposta para isso é bem óbvia. Buscando. Não há outra resposta. Essa é a recomendação do texto de Efésios 5, 18. Busca, enchei-vos. A grande questão é como buscaremos. Orando, lendo a palavra e vivendo a palavra. Esses são os 3 mecanismos que eu tenho para buscar ser cheio do Espírito Santo. Orando por quê? Não há como ser cheio do Espírito Santo sem conversar com Ele, sem ser amigo dele. Você já conseguiu ser amigo de alguém sem conversar com essa pessoa? Sem trocar uma palavra com ela? Não dá. Eu sempre sinto isso na escola dominical, quando a gente fala de algum assunto pertinente dessa forma, é que a oração é uma forma de você se comunicar com Deus. Não há como você ter comunhão com alguém com quem você não fala. Não há como você ter amizade com alguém com quem você não se comunica. Então não tem como eu ser cheio do Espírito Santo se eu não falo com Ele, se eu não oro, se eu não busco. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso orar, eu preciso expressar essa minha vontade. Se eu tenho dúvidas na minha vida sobre o que fazer, para onde eu vou, o que é que eu faço, então eu vou buscar aonde? O Espírito Santo de Deus, através do quê? Da oração. É um dos mecanismos que nós temos. A oração, ela nos serve muito mais do que a Deus. Na verdade, a oração só nos serve, porque é uma forma de nós nos comunicarmos com um Deus tão maravilhoso e tão grande, e mais do que pedirmos alguma coisa, podemos nos relacionar com Deus. Poucos são os deuses na história, e só há um Deus, só o nosso Deus é Deus verdadeiro, mas poucos são os deuses com relação ao que foi escrito deles, né, dos que foram criados pelo homem, que tem algum desejo relacional. Só o Deus cristão, só o Deus judeu, né, os judeus, o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus que busca relacionamento com Ele, quer se relacionar com Ele. Ele não precisa, mas Ele quer, Ele busca isso. É interessante com relação ao louvor, né? Porque o Senhor busca aqueles que o louvam em espírito e em verdade, aqueles que estão ministrando o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Isso é interessante, você parar para pensar, Deus está buscando essas pessoas, não que Ele precise, mas Ele quer essas pessoas perto dele, Ele quer essas pessoas com Ele. Isso é amor, isso é o desejo de Deus se relacionar conosco. Tiago. Falando sobre a oração, tem um colega meu que ele uma vez quando ele eu achava de orar nos salmos. Como é que é isso, né? É você ler o salmo e transformar aquilo numa oração. Os católicos chamam muito isso de leitura divina, né? O lectio divina. Tem um nomezinho para isso. No latim. Enfim. Eu disse que achava muito legal, né? Que é uma leitura guiada pela própria palavra. Então, é uma oração, na verdade, guiada pela própria palavra. Só que eu disse para ele que eu achava, mesmo achando muito interessante, que eu achava que também tinha um lado que ele tinha que ter cuidado.
a respeito de se criar um ritual único, se criar muitos rituais assim de oração. O que é que eu quero dizer? Às vezes as pessoas criam rituais forçados para o momento da oração. Então, as questões de orar de joelho, orar naquela posição, orar com olhos fechados, aquela coisa toda que são todas legais, mas que não são obrigatórias. Então, muitas vezes a gente despreza fazer orações em lugares ou ambientes em que a gente se encontra por não poder estar praticando esses rituais. Então, por exemplo, você pode estar orando com o olho aberto, olhando na janela com olhos, vendo as coisas passarem? Claro. Mas existem pessoas que talvez não tenham essa prática, não ter que esperar chegar no ambiente, onde elas possam estar de joelho, sei lá, fechar os olhos, fechar a cabeça, porque antes criar esse ritual todo em cima da oração. Quando na verdade você pode praticar ela em praticamente qualquer lugar que você se encontre, um cheio, uma fila. Você pode estar orando sem ninguém saber que você está orando. Você pode estar orando sem absolutamente ninguém estar pensando. Eu não lembro quem disse isso, mas um pregador foi perguntado a ele quanto tempo ele orava. Foi muito mesmo? Quanto tempo você ora? 10 minutos, 15 minutos, eu não oro 5 minutos. Aí o indivíduo ficou impressionado, né? Como você não ora 5 minutos e é um pregador como ele, mas eu também não passo 5 minutos sem orar. Ou seja, é uma vida constante de oração. Eu só antes da Priscila falar, essa questão do que o Thiago diz, a questão dos mecanismos, né? Dobrar o joelho, fechar os olhos e tal, ir para um lugar mais... são legais, mas não são legalistas. Ou seja, é bom, é interessante, mas eu não posso transformar isso num legalismo para a minha vida. Só vai acontecer, se acontecer, da história do irmão que estava no avião e ia cair, né? Aí olha aí por nós, não, só depois que tirar os 3 livros da harpa, ler a leitura da palavra, a gente vai e o avião já caiu. Sabe se ele falar, deixa eu só contar uma história engraçada. Tem que ser, precisa falar um pouco. Calma, Priscila. Vai, deixa o Thiago falar, vai. O meu banheiro estava com problema, aí eu chamei um rapaz que trabalha com encanação, essas coisas lá em casa. Um rapaz não, um senhor, já com 70 e poucos anos ele trabalha com isso, né? E ele aconteceu um episódio engraçado dentro disso aí, não precisa. Porque esse rapaz, ele foi há um tempo atrás na casa, esse senhor, para ajeitar uma outra coisa que teve, né? Isso aí envolvia fazer um furo na parede lá de casa, né? E ele estava muito angustiado, ele é crente, né? E ele estava muito angustiado, porque ele estava com medo de fazer o furo errado, no lugar errado, e estourar o cano, né? E vazar com toda a casa. E eu achei engraçado, porque eu estava no banheiro, vendo ele preocupado, só que precisava fazer esse furo na parede. E aí ele estava falando comigo, e de repente ele olhou para a parede e ficou falando, e eu não estava entendendo se ele estava falando comigo. E aí eu percebi que ele estava olhando para a parede e fazendo uma oração, né? Ele era um senhor bem, assim, leandro mesmo, assim, bem pentecostal, né? E ele começou comigo e ele de repente olhou para a parede, interrompeu o que ele estava falando comigo e foi fazer uma oração enquanto ele olhava para o lugar que ele queria curar. E eu ouvi dele orando assim, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixe por algum lugar. Eu achei aquilo engraçado, mas me ensinou muito. Porque é você orar realmente em qualquer momento, tendo a certeza que o Espírito Santo está do seu lado e ele está ouvindo. É uma situação engraçada? É. Mas aqui ele mostrou o quanto ele vê essa cumplicidade do Espírito Santo. E a palavra que você usou para cumplicidade, né? A convivência com o Espírito Santo. Ele tem esse tão próximo da vida dele que até um buraco que ele vai tirar na parede, ele, Senhor, tem misericórdia, né? Então, assim, isso é importante. A gente às vezes ri, acha engraçado, mas põe Deus na frente das suas coisas. Vai furar um buraco na parede, em vez de furar um buraco no teu rabo, ora primeiro, pede ao Senhor graça para evitar um prejuízo maior. Priscila, finalmente. Mudou, não quer mais, Priscila. Glória a Deus. Eu estava orando aqui. Alguém? Me ajuda? Para continuar, né? Não interromper, tudo bem. Obrigado, viu? Lendo a palavra. Por que lendo a palavra? É uma coisa encaixando com a outra. Lendo a palavra. Assim saberemos a sua vontade e como agradá-lo. Não entristecendo o Espírito Santo, que é uma recomendação bíblica, não entristecendo o Espírito Santo, porque ele tem ciúme de nós. E eu gosto muito desse. Quem vem para a escola dominical sabe. Gosta de mexe, né, Claiane? Lá na sala. Glória a Deus, né? Você vai ouvir o que o livro está falando. Bom, esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 5, é um texto que me toca
muito. Porque ele fala, olha a importância de você ler a palavra de Deus para saber essas questões, né? Ele nos fala sobre o ciúme que o Espírito Santo de Deus tem de nós. E o termo que é usado lá no hebraico, né, é inveja. Né? O termo que é usado lá, inveja, parece pejorativo, né? Porque no nosso contexto, inveja sempre soa como algo pejorativo. Mas o ciúme, ele é um tipo de inveja. Quando você tem ciúme de alguém, é porque esse alguém está se relacionando com algo que você gostaria que na realidade fosse com você. Né? Então você está com invejinha do algo que essa pessoa se relaciona. E qual é o sentido desse texto? Sabe, tá rindo. Só para constar, tá? Qual é o sentido desse texto nas nossas vidas? É como se o Espírito Santo olhasse para você, na sua prática diária, nas coisas que você às vezes faz que não convém à santidade, e ele dissesse: eu queria que a energia que você está gastando com isso, você gastasse comigo. Está entendendo? É como o ciúme que o Espírito Santo de Deus tem, esse desejo por você, para que a sua atenção seja para Ele, para que a sua força seja para Ele, para que a sua dedicação seja para Ele. É como se Ele olhasse para a sua vida cotidiana e visse o quanto você gasta com coisas fúteis e dissesse assim: eu queria que você investisse esse tempo, eu queria que você investisse esse seu potencial, eu queria que você investisse o seu eu, a sua vontade, para fazer a minha vontade. Quando você olha para o texto de Tiago, imagina isso chegar a doer quando você faz algo que você sabe que não é da vontade de Deus. Então, cada vez que você soube pecar na vida, você se lembra desse texto agora, entendeu? Vivendo a palavra de Deus, porque não importa só ler a palavra de Deus, mas é importante viver a palavra de Deus. Por quê? Porque na dedicação em viver a palavra de Deus que teremos mais do seu Espírito. Gálatas 5:25, ele diz exatamente assim: se vivemos em Espírito dele, andaremos. Né? O homem carnal, ele não consegue discernir, mas o espiritual, ele discerne tudo, e nada ele é discernir. Né? Então, assim, nós temos que ter isso para a nossa vida, temos que buscar andar no Espírito Santo de Deus. E como é que a gente faz isso? Só lendo a palavra e vivendo a palavra de Deus. Tá? Continuando. Quais são os benefícios de ser cheio do Espírito Santo? Aí eu vou pegar emprestado, para não divulgar, o trecho do esboço do Hernandes Dias Lopes, tá? Eu vou usar a pontuação que é clara no texto, está muito claro lá no texto essa pontuação, né? O sermão dele é um sermão textual nessa parte. E a forma com que ele abordou, me dando o direito de fazer uma outra acréscimo e mudar uma outra palavra que ele usou, tá? Certo? O primeiro benefício que a gente vê no texto é a comunhão. A igreja, isso é importante falar, não é nosso tema de hoje, mas isso é importante ser falado sempre. A igreja é um termo que imprime sempre a ideia de plural, de mais de um, é o chamados para fora, tá? De mais de um. Não há como cristãos, como ser cristãos sem congregar, pois é congregando que podemos exercer melhor os nossos ministérios, por meio dos frutos. Não é frutos não, tá? É fruto. Do fruto do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Sejam esses dons, os dons relatados lá em 1 Coríntios 12, 28, que são os dons ministeriais, né? Uns deles para apóstolos, outros para diáconos, não é isso não. Uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, né? Então, os dons de serviço, que são relatados em Romanos 12, que é aquele que diz assim: olha, quem for exortar, e exorte bem, que faça isso com amor. Aquele que for ser voluntário, faça isso deliberadamente, né? Aquele que for ensinar, que se esmere em ensinar, né? Os dons que estão relatados lá em Romanos 12. Ou sobrenaturais, né? Os dons que estão para além da capacidade humana, que seriam os dons relatados em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que são divididos em revelação, poder e elocução. Revelação, que é o dom do conhecimento da palavra, vou dizer só alguns, tá? O dom do poder, que é o dom da fé, o dom de operar maravilhas, cura, e elocução, que é o que é o mais visto, né? Que é a prestação de interpretar línguas, profecias, línguas e interpretação de línguas. Então, só há como exercer um ministério congregando, só há como exercer um ministério em comunhão.
buscando a comunhão dos irmãos. Então, o primeiro benefício do texto, para quem é cheio do Espírito Santo, é ter uma vida de comunhão. Precisamos nos edificar e edificar os nossos irmãos. Então, os dons que o Senhor nos deu, as capacidades que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através do seu Santo Espírito, é para que nós venhamos a usar isso no nosso dia a dia. Tanto lá fora, expressando o amor, expressando a paz, expressando a benignidade, exercendo a bondade, sendo longânimo. Isso é tudo do fruto do Espírito Santo. Como aqui dentro da igreja, ele passa isso aqui. Não, o cara é um cara legal. Exercendo a paz, também exercendo os dons, se é para ministrar, seja com cuidado, se é para exortar alguém, que seja com cuidado, com amor, com esmero, se é para ensinar, que eu me dedique, que se estude antes, que veja bem o que é que vai ser falado, para que a gente não possa estar falando qualquer coisa dentro da igreja. Então, os dons eles só conseguem ser exercidos, esse ser cheio do Espírito Santo só faz sentido quando eu estou em comunhão. E o fruto do Espírito Santo, as características que ele nos dão, nos colocam nessa condição de estarmos em comunhão. A segunda questão levantada, né? O que é que Paulo falou no texto? Né? Falem entre vós, ou seja, estejam em comunidade. E o que é para falar entre nós? Sério? Coisas que edificam. Quais são essas coisas? Salmos, hinos, louvores espirituais. Está lá no versículo 19 de Efésios 5, a parte A. Certo? Adoração. Após Paulo tratar a questão relacional do plano horizontal, nós, horizontal, ele vai tratar do vertical, a comunhão com Deus, a adoração a Deus. E ele faz isso de uma forma profunda, pois ele pede que da sinceridade do coração rendido ao Senhor, brote um louvor, um cântico, um salmo de adoração. O que é que diz a parte B do versículo? Há uma convocação entre Paulo, certo? Pode seguir. Há uma convocação de Paulo, né, para que nós venhamos adorar ao Senhor, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Paulo ele nos chama na sinceridade de um coração redimido, de um coração que foi regenerado pelo Senhor, e nós venhamos apresentar um louvor a Deus, uma adoração. E isso já até linka com a terceira virtude, né, o terceiro benefício que nós temos em ser cheios do Espírito Santo, que é sermos mais gratos. Só o fato de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus já é em si um grande privilégio. Quanto mais quando nós entendemos que somos salvos pela sua ação regeneradora, que continuamente nos enche de graça e poder. Só por isso a recomendação paulina de sermos gratos ao Senhor já deveria ser exercida. Na verdade, essa gratidão que Paulo fala, ainda que em meio às lutas, mesmo que as coisas não correndo como nós queremos, só pode vir do coração entregue ao Senhor em confiança e em fé. De alguém que sabe que os planos de Deus são maiores, que a vontade de Deus para as nossas vidas são melhores, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E sobre gratidão, eu quero destacar essa palavrinha aqui, ó. Fé. Por quê? Porque fé é um dom. Está lá em 1 Coríntios 12, no capítulo 1, versículo 4 ao 11, é um dom. Mas fé também é um fruto do Espírito. E fé é algo que vai ser para a eternidade. A Bíblia diz as três virtudes teologais, né? A fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Ou seja, eles permanecerão para a eternidade. Fé é uma palavra muito interessante. Só quando ser grato a Deus quem realmente tem fé. Quem realmente acredita que o Senhor está fazendo um grande plano, que o Senhor está executando um grande plano. Porque se você não acredita no plano de salvação do Senhor, no plano de redenção do Senhor para a humanidade, se você não acredita no que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que Ele vai voltar, que Ele vai buscar a sua igreja, não tem como ser grato. Porque quando você olha ao seu redor, as coisas não cooperam para a nossa gratidão. Quando você olha ao seu redor, pessoas boas levam um tiro no pé e morrem. E pessoas que nós consideramos más pelas suas ações levam 30 tiros e não morrem. Então, uma vez eu ouvi um pastor Gilberto, eu acho, ele dizia assim: a vida ela não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser crida. Como assim?
Se a gente for buscar entender a vida, a gente não vai conseguir um sentido, vai acabar ficando louco. Mas quando eu creio que Deus tem um propósito, quando eu creio que Deus está fazendo algo com tudo isso que está acontecendo, aí sim tem um sentido. Então não é para ser entendido, mas é para ser crido, é para crer, é para ter fé. E aí o termo ampliado de fé é fidelidade. Eu já falei uma vez aqui sobre fé no culto de mocidade, né? O termo é pisté. Pisté, ele quer dizer fé, no sentido de acreditar, mas ele também quer dizer fidelidade, no sentido de ser fiel àquilo que se diz que crê. Então, eu quando sou grato ao Senhor, eu sou grato porque eu acredito no que Ele está prometendo, eu acredito no que Ele já fez e no que Ele fará, mas eu também sou grato ao Senhor porque eu sou fiel àquilo que Ele tem nos prometido, àquilo que Ele nos ordena. Amém? Dá para entender isso? A relação que há entre a necessidade de crer, eu preciso realmente crer, eu preciso realmente ter fé, para ser grato. Então, ser cheio do Espírito Santo me dá o dom da fé, me dá o fruto da fé, o fruto da fidelidade, para que eu possa exercer gratidão ao Senhor. E a última coisa que Paulo fala no texto é submissão. Certamente submissão foi o que a gente mais falou essa noite de uma forma subentendida. Porque desde a definição do que é ser cheio do Espírito Santo, uma das coisas que a gente vem falando é que ser cheio do Espírito Santo é estar sob o controle dele. Não o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. Ou seja, o quanto eu rendo a ele, o quanto eu entrego a ele. Então isso é submissão, isso é rendição, né? Então, uma das coisas que certamente a gente mais deixou subentendido essa noite foi isso. Mas Paulo, ele agora está fazendo um link para o próximo assunto dele, né? E aí ele fala que essa submissão que nós exercemos a Deus, ela também deve ser compartilhada, essa sujeição, entre os irmãos. Sujeitai-vos uns aos outros, né? Ele nos orienta a nos sujeitarmos uns aos outros. Isso é uma forma de matar o orgulho. Isso é uma forma de exercitar em mim a humildade. Não se trata de eu me subordinar a alguém a todo preço. Está contra as Escrituras, mas é a minha liderança, eu vou me subordinar. Ou, o irmão está falando uma grande bobagem, mas eu vou respeitar o irmão, eu vou ficar calado e pronto. Não se trata disso. Aquilo que a Bíblia assevera é aquilo que nós vamos continuar defendendo em qualquer situação, seja quem for que esteja do outro lado. Obviamente, medindo o respeito, né? A gente tem de repente um irmão ancião da igreja, um irmão mais velho, e o irmão falou alguma bobagem, a gente pode até corrigir o irmão, mas tem que ter sabedoria. A exortação, a correção, ela tem que ser feita em amor. Eu não posso fazer isso com vanglória. É isso que o texto fala, às vezes, sobre se subordinar, se sujeitar, é às vezes deixar que a coisa flua um pouquinho para lá na frente você falar o que você quer. Tem um exemplo bíblico muito interessante, que é os amigos de Jó. O último que fala, Eliú, né, se eu não me engano o nome dele. Se alguém lembrar, me diga. Eu acredito que seja Eliú. O último rapaz, o último que fala é o mais jovem que está entre eles. Ele ouviu muita coisa, mas ele teve a subordinação, a sujeição, porque ele era o mais novo, né, o mais jovem que estava ali, de ouvir todos falarem, inclusive coisas que não tinham nada a ver com o que ele acreditava, para no final ele não tomar a palavra e dizer, agora quem vai falar sou eu. Deixa eu falar aqui. Aí ele falou de uma forma tão sábia que Deus intervém na fala dele. Então, é um exemplo bíblico disso, de se sujeitar ao irmão, ainda que seja um irmão menos douto que você, um irmão que estudou menos, que tem uma imensa capacitação do que você. Mas eu entendo que o Evangelho me dá essa condição de me sujeitar. Às vezes é uma questão de liderança, a gente tem que esperar o tempo do Senhor para que as coisas venham a se ajustar e falar no tempo certo. Então, se sujeitar. E aí Paulo, ele amplia o leque da sujeição, né? Porque ele vai trazer isso para a família. E a carta gêmea de Efésios, que é a carta de Colossenses, é uma carta muito parecida com a carta de Efésios, especialmente nesse texto. Ela abre ainda mais o leque do que Paulo está falando sobre sujeição, porque ele fala também sobre a sujeição no trabalho, né? E o servo ser subordinado ao seu Senhor, enfim. E isso é uma virtude, é um benefício de ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus tenta evitar a contenda, tenta evitar a insubordinação. E quando é necessário se insubordinar, faz isso com leveza.
ou tenta fazer isso com o máximo de leveza possível. É aquilo que eu disse, a gente tem as nossas lideranças, a gente respeita as nossas lideranças, mas a gente tem as lideranças de acordo com o que a palavra diz, né? O nosso líder aqui, o pastor Pedro Nogueira, né, que é o pastor presidente da igreja, ele já inclusive disse, se eu começar a falar alguma coisa fora da Bíblia, me deixe, né? Já chegou a falar isso no culto algumas vezes. Isso é uma verdade, irmãos. Se em algum momento alguém começar a dizer algo que não condiz com as Escrituras, nós vamos repreender essa pessoa, sempre em amor, sempre lembrando desse ponto: sujeição, humildade, resiliência, resignação, irmãos, a referência da resignação, para que no momento certo você tenha a palavra certa. Vamos concluir. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Esse é um tema que eu peguei mais leve de todos que eu já exerci até hoje, né? Para quem aprendeu biologia de gênero e socialismo, o mexer do Espírito Santo está tranquilo e calmo, está bem suave, né? Então vamos lá, passa, cara. Devemos buscar a todo momento estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, mas não devemos nos contentar e nos restringir apenas a momentos e experiências casuais, pois pelas Escrituras claramente se vê que essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que você experimente momentos de ápice, momentos em que o Senhor lhe tome de uma forma maravilhosa, que o Senhor lhe use de uma forma grandiosa, mas Ele não quer que isso se resuma a momentos, né? Eu sou cristão evangélico, sou cristão desde que nasci, né? Mas evangélico desde os meus 8 anos de idade. Entre idas e vindas eu tenho uns 23 anos de fé. Eu nasci numa igreja não pentecostal, vim para uma igreja pentecostal, passei um tempo numa igreja tradicional, fui para uma igreja pentecostal e voltei para cá, para a Assembleia de Deus. Mas eu lembro com saudade, esse é um erro meu, né? Do período em que eu tinha meus 17 anos de idade, e que na minha época era muito comum a gente fazer culto de avivamento, buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu até tenho minhas convicções com relação a termos hoje, que divergem muito do que eu pensava na época sobre o assunto. O Senhor me levou a estudar muito antes de receber a manifestação dos dons, né? Já tive a oportunidade, o Senhor já me deu essa graça de falar em línguas estranhas algumas vezes, e eu acho isso maravilhoso. Eu não fiz disso uma rotina na minha vida, não é algo que eu toda a vida falo, vamos orar, eita, aí começa, não. É raro, eu conto nos dedos talvez, às vezes que eu falei em línguas estranhas, mas foram momentos maravilhosos para a minha vida. Mas eu lembro com muita saudade, como eu dizia, quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade, eu trabalhava no Instituto de Prevenção ao Câncer, ali na Barão dos Cubas. E eu estava vivendo um momento em que eu estava participando muito de orações e tudo, e eu vi os irmãos sendo usados por Deus, e às vezes em profecias, tinha umas papacadas também, verdade? Tinha umas coisas meio esquisitas também. Mas tinha muito homem de Deus ali, tinha muita profecia de Deus, muita coisa que Deus falou comigo ali e se cumpriu. Mas eu me lembro que eu dizia assim, poxa Senhor, todo mundo sendo usado, eu quero ser usado também. E eu comecei, um período da minha vida em que eu comecei a jejuar e a orar, pedindo a Deus que me use. E eu lembro eu já contei isso na escola dominical, vou contar aqui. E eu me lembro de uma ocasião em que uma irmã, tinha vários evangelhos onde eu trabalhava, né? E ela veio falar comigo. Entre todos que estavam lá, ela chegou para mim e disse: hoje eu quero conversar. Lá me chamavam de Alex, tá? Meu segundo nome é Alexandre, né? Me chamavam de Alex. Alex, eu quero falar contigo. Aí eu, pode dizer, nada a ver, né? Quero falar contigo. Aí eu digo, eu tive um sonho. Ela tinha 3 filhos e o filho dela estava se relacionando com uma pessoa que ela não queria, e ela contou o sonho para mim. Eu não sabia dessa história, né? Sabia da família dela, mas não sabia desse detalhe. E ela me contou o sonho dela. E eu acordei assim. Meus irmãos, eu até hoje não sei como é que foi aqui. Aliás, eu sei como é que foi, né? É Deus, usando. Quando ela terminou de falar, o Senhor me usou de uma autoridade tão grande que depois eu tive medo do que eu falei.
Ela contou o sonho dela e eu disse que o sonho dela significava de imediato. Na mesma hora que ela terminou, eu falei: olha, isso quer dizer isso vai acontecer, isso na sua vida. Mas eu vou perguntar para outra pessoa, uma irmã de oração que eu estou indo na casa dela, porque isso é sério, né? Aí eu vou perguntar para ela, viu? Tá certo, aí amanhã a gente conversa de novo, amanhã a gente conversa. E eu me lembro, eu cheguei na casa dessa irmã, aqui vocês conhecem, eles não dormem não. E aí eu cheguei na casa dessa irmã, ela orando e tudo, aí a gente terminou lá a oração. Eu cheguei: irmã, eu pedi para Deus me usar e tudo, e uma irmã chegou para mim e contou um sonho, e eu disse isso para ela. Eu contei o sonho e contei o que eu tinha dito. E ela olhou para mim e disse: irmão, não tem nada a ver com o sonho que o que você falou com o sonho que ela disse. Meu Deus, como é que eu vou consertar isso? Aí a filha dela saiu lá no quarto e disse assim: olha, o que Deus te deu, do jeito que Ele te deu, é o que vai acontecer, porque foi Ele que te deu. Por que tu duvidas? Meu irmão, eu me senti cheio da graça naquele momento, porque eu vi que realmente tinha sido o Senhor que havia me usado naquele momento. Eu me emociono ao lembrar disso. Porque são momentos na vida da gente que ficam marcados na história. São momentos únicos. E eu voltei no outro dia e falei. E em questão de 2 ou 3 meses isso começou a acontecer. Tal qual o Senhor tinha dito. Porque Deus é Deus. Deus não é menino. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. E quem falou isso foi Balaão. Um homem que depois ajudou a desfazer o povo de Israel, a prejudicar o povo de Israel, mas ele falou uma grande verdade: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu poderia passar muito tempo aqui contando de muitas coisas que eu já vivi, de experiências, de momentos, de ápices, de ser cheio do Espírito Santo de Deus no momento e falar algo da parte de Deus para alguém. Muitas coisas. E acredito que muitos aqui, se eu desse a oportunidade, vem aqui falar algo que Deus fez. Certamente também teria muitas pessoas aqui que teriam muitos testemunhos de vida para contar. Mas isso são momentos. E Deus não nos fez para momentos. Deus nos fez para a eternidade. E é por isso que é importante que nós venhamos a sempre buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ter isso não como um ápice, mas como uma característica de alguém que vive a graça de Deus, de alguém que entendeu o amor de Deus, de alguém que expressa o amor de Deus. É talvez por isso que os frutos do Espírito são os mais cobrados daqueles que dizem que têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Mais do que falar em línguas. Falar em línguas, profetizar, pode até não ser salvo de fazer isso. Mas apresentar os frutos do Espírito, tal qual a Escritura nos ensina, só os salvos conseguem. Só aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus conseguem. E que você possa sair daqui essa noite também pensando nisso. Que essa músicazinha vai tocando na sua cabeça. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas não só para profetizar, não só para falar em línguas, não só para viver um momento de euforia em que ali eu vejo a glória de Deus se manifestando, não só para ver os céus abertos como viu Estevão e o Senhor à destra do Pai. Não, mas para experimentar também a graça de viver o amor, viver a paz, de ter consciência da comunhão que se tem com Deus, porque isso é que nos traz a paz. Viver a alegria da salvação. Tem coisa melhor do que ser salvos, irmão? Se tem, me diga, porque eu não conheço. Não há nada que possa alegrar mais o coração do homem do que a certeza da salvação. Ainda que tudo dê errado, e aí não tem como não citar Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias viveu naquele momento o cumprimento das profecias que ele falou. Você entende o que é você profetizar a destruição de um reino e você vê acontecer, e quando você vê acontecer, você lamentar, porque esse é o título de Lamentações de Jeremias, e você está lamentando, não porque Deus está fazendo, mas porque está vendo o que está acontecendo. E ele olha para tudo aquilo ali e ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que é que dava esperança em Jeremias? Uma vida na presença de Deus. Ele viveu a vida dele toda sendo perseguido, irmãos. A tradição diz que ele foi apedrejado como traidor. Mas ele viveu a vida dele toda servindo ao Senhor. Ele viveu trazendo à memória esse serviço.
E mais do que isso, ele queria trazer à memória um Deus que ele é tardio em graça, mas ele também é longânimo. Porque ele sabia que o Senhor tinha profetizado que seriam 70 anos, e que aquilo dali passaria. Que certamente ele não veria a glória de Israel. Mas que ele sabia que o Deus que prometeu e tinha feito toda aquela destruição também era o mesmo Deus que tinha prometido e que faria toda a abundância vir a acontecer. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, que muita gente tem medo de ler, alguns irmãos de outros segmentos religiosos do cristianismo têm medo às vezes desse livro, eu olho para o livro de Apocalipse e eu não tenho medo, eu tenho esperança sobre o livro de Apocalipse, porque o mesmo Deus que fala sobre as pragas, fala sobre as caças, fala sobre os cavalos, né, os 4 cavalos, aquele mesmo Deus é o Deus que diz que no final há algo reservado para nós, há um novo céu, há uma nova terra. E isso é estar cheio do Espírito Santo, é ter essa convicção, é ter essa certeza. Amém? Então, por isso devemos buscar diligentemente render cada vez mais a nossa vida ao Espírito Santo de Deus. E aí eu repito para vocês: sejam continuamente enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.